Existe uma proporção que é 3 quartos de caramba, tô me atrapalhando todo aqui. É uma proporção de 3 quartos para 1 quarto numa espécie para ela ser saudável entre indivíduos que preservam a própria espécie e indivíduos que não preservam a própria espécie. Vamos entender isso aqui. Existe uma cobra, por exemplo, ela chama cobra-rei. Essa cobra é uma cobra canibal. Ela come outras cobras reis. Outras cobras. Entendi. Aí o macho precisa disputar uma fêmea com outro macho. Aí ele vai lá e vence por exaustão a outra cobra. Porque eles têm veneno, mas é meio que subentendido. Ó, não vamos jogar veneno uma na outra. É um jiu-jitsu que eles fazem. É um jiu-jitsu, uma fica exausta, a ponto de não conseguir nem se mexer. Aí essa cobra que venceu, ela tem uma opção. Ou ela come essa cobra que ela acabou de vencer, elimina um oponente, ainda tem nutrientes, ou ela não elimina essa cobra. Ela vai embora e segue o caminho dela. O que acontece? Se você tem uma população de 100% de cobras que não matam essa cobra, uma cobra que vier e começar a matar as outras, ela vai começar a proliferar aquele gene de que é para matar e ela vai começar a dominar as espécies, que é o que acontece. Quando chega nos 75% de cobras que matam as outras, elas começam a se matar e esse gene de que você vai ter que matar o outro começa a diminuir. E aí começa a sobreviver o gene de que você não tem que matar o outro. Qual que é a proporção em todas as espécies onde tem competição até a morte? É dividido em 4 partes, onde 3 quartos não matam e 1 quarto mata. Entendi. Então, se você começar a transportar isso para outras espécies, para os mamíferos, para os primatas, para os seres humanos, é entendido que, no mínimo, para a nossa sociedade sobreviver sem a gente se matar, pelo menos 75% das pessoas têm que entender que não é certo você matar outra pessoa. No mínimo. Soma-se a isso civilização, evolução, a não necessidade de você matar uma outra pessoa para sobreviver. Essa proporção vai diminuindo. Então, o direito natural, a sua vida, começa a se tornar cada vez mais natural, até de maneira evolutiva. Olha que viagem. Não sei se esse programa é para isso, mas... Esse programa é pra tudo, cara. Cara, eu adoro esses assuntos. Sim. E, tipo, eu não sei se ficou bem claro também. Não, fez todo sentido. É animal. Sentido. E tem aquele lance da Isso teoria... tá escrito nesse livro que você falou aí. Do Richard Dawkins. Dawkins. Tem uma outra coisa que não vem de si, vem de antes. É a teoria dos jogos. É um outro lance mais legal ainda. Imagina que tem uma máquina, aquele arcadezinho. Vou até pegar aqui, ó. Fica bonitinho. Aí nós vamos jogar. Eu vou jogar com você. Eu tenho um conjunto de moedas, você tem outro conjunto de moedas. Se eu colocar uma moeda e você colocar uma moeda, a máquina me dá 2 moedas e te dá 2 moedas. Nós dois saímos ganhando. Se você colocar uma moeda e eu não colocar uma moeda, você não ganha nenhuma moeda. E a máquina me dá 3 moedas. Ou seja, o que compensa eu não pôr a moeda. Agora, se eu não ponho e você não põe, nós dois perdemos tudo. Na verdade é o seguinte, Fica com uma moeda os dois. Calma aí. Uma moeda, volta, põe uma moeda. Calma, se eu não ponho. Me confundi aqui, pessoal, calma aí. O lance é o seguinte, se eu não ponho moeda e você não põe uma moeda, eu perco uma moeda, eu perco 2 moedas. Então, para mim, compensa. Eu pôr a moeda e você não pôr é a melhor opção para mim. E a pior opção que existe é eu não pôr e você também não pôr. A gente fica nessa. Eu ponho a moeda ou não ponho? Porque se eu pôr e ele puser, nós dois vamos ganhar. Agora, se eu pôr e ele não puser, eu vou me fuder muito e ele vai ganhar muito. Se eu não puser, combinar. Exato. Então, só que você não conhece o jogador. Uhum. Aí, tem uma prerrogativa que é o seguinte. Se eu não sei o número de jogadas que eu tenho, se eu tenho 10, eu posso traçar uma estratégia. Eu vou pôr nas 9. Na última eu não vou pôr. Não tem por que eu pôr. Eu não vou jogar mais. Se eu não souber o número de jogadas, você começa a criar personalidades de jogador. Então, assim, eles fizeram uma compilação em computador. Animal. Cara, vocês são nerds, vocês têm que adorar esse assunto. Eu tô adorando. De personalidades de jogos. Então, existem as personalidades más e as personalidades boas. As más, elas sempre vão tomar a iniciativa de, em algum momento, não colocar moeda. E as boas, elas nunca vão tomar a iniciativa de não colocar moeda. Aí, dentro das boas, por exemplo, tem a teoria do rancoroso. O rancoroso é o seguinte, eu tô colocando. Você também, nós estamos ganhando. Você deixou de colocar uma vez, eu nunca mais coloco. Eu paro de colocar. Tem o cara que é o tolerante. Você deixou de colocar uma vez, eu entendo. Talvez ele tenha tropeçado, talvez ele tenha esquecido, talvez ele esteja me testando. Eu vou tolerar e vou continuar. Mas se ele fizer isso de novo, eu paro. Tem o trouxa. É o cara que sempre vai colocar. Não interessa o que você sempre vai colocar. Tem o cara que é o seguinte. Ele é o que perdoa. Então, por exemplo, você não colocou. Pare de colocar.
Se eu voltou a colocar, eu volto a colocar. E eles começaram... E tem as mazinhas. Aquele cara que a primeira vez não põe. Ele põe 2 para te enganar, depois ele para de pôr. Diante de todas essas teorias de jogos, todos esses perfis, eles entenderam que os jogadores que mais ganham são... O que mais perde em primeiro lugar é o trouxa. Então você nunca pode ser trouxa. Você nunca pode ser um cara que só vai por moeda e nunca vai. Todas as personalidades perdedoras são as personalidades más. Sempre. A combinação de personalidades que é Gerson, só quero vantagem pra mim, elas perdem. E dentro das combinações boas, que tem o rancoroso, o que perdoa, o que sabe jogar, tipo, eu vou perdoar, eu vou ser tolerante, vou perdoar, mas se você me fizer de trouxa de novo, eu paro, mas eu posso voltar também. Esse cara mais flexível, ele sempre ganha mais moedas. Ou seja, a própria teoria dos jogos, simulada em computação, que simula, cara, se eu for só gesto, ele diz, se você for um cara que só vai buscar vantagem pra si, você vai se fuder na sua vida. Se você for um cara trouxa, você também vai se fuder. Se você for um cara que não é boa índole, eu não quero em primeiro lugar te prejudicar, mas também não sou trouxa, mas também te perdoo. Esse se dá bem pra caralho. Então, cara, cara, eu tô falando pra caralho aqui, eu não sei como é que tá a dinâmica. Fica tranquilo, Mas tranquilo. hoje, Claro, mano, esse negócio de eu amo essas theory coisas. é muito foda. Tem um cara, Yannis Varoufakis, ele era ex-ministro das Finanças da Grécia, na época que o Tsipras ganhou lá. Esse cara tem o livro mais conceituado de teoria dos games. Ele foi diretor de economia da Valve, que é uma empresa que faz esse jogo aqui, ó, o Dota. E esse assunto sempre me atraiu, mano, porque eu acho que você entender a teoria dos games é você estar mais preparado pra viver a vida, de certa forma, porque eu acho que a vida é um monte de games, né? A todo momento você entra toda a interação social, toda coisa que você fazer é um tipo de game com suas regras. Então eu acho que esse assunto é muito foda da gente conversar. Eu acho que foi uma das únicas outras pessoas que eu vi trazendo esse assunto. Mano, eu amo essas coisas. Eu acho que eu sou o político menos político. Na minha vida, assim. Eu odeio falar de política. Não é meu lance. Eu gosto de falar de coisas polêmicas, eu gosto de falar de coisas de ciências naturais, eu gosto de falar de coisas de comportamento. Né, cara? Tu gosta de não, odeio videogame. Eu acho que gamer é tudo bobo, tudo otário, tem que sair na rua, ralar o joelho na bicicleta, jogar bola, tomar umas porradas. Eu concordo com isso, na verdade. Eu não concordo que o cara tem que ficar enfiado dentro de casa também, diretão, não. Sim. Mas jogar um Não, videogame tô zoando, maneiro, é cara. óbvio que isso, cara, desenvolve pra caramba. Tu gosta de jogar um joguinho de corrida que tu falou aí? Cara, eu gosto os únicos jogos que eu gosto de jogar são de corrida, mas aquilo que a gente tava conversando. Eu sou um cara que eu sou motion, como é o nome? Tem motion sickness. Eu tenho motion sickness, eu não posso pôr um óculos de bagulho virtual que eu fico tenso. E outra, quando eu jogo, por exemplo, um jogo de luta, eu fico tão, tipo, caralho, eu quero ganhar, que eu fico tenso, meu pescoço trava. É o que eu te falei. Aí se eu tem jogo que ir lá videogame, fazer eu tenho que fazer o exercício físico depois, senão fudeu. Eu não consigo dormir, imagina, se eu jogar videogame e for dormir, esquece, não dá. Eu preciso, mano, correr, me mexer pra queimar aquela energia, Caralho. senão fudeu.